Oi, pessoal! Nessa lição, nós vamos falar sobre o tratamento farmacológico de duas doenças que vêm ganhando cada vez mais espaço ao longo dos anos nas discussões por já serem consideradas um problema de saúde pública, a depressão e a ansiedade. E para que a gente possa entender os aspectos que levam à importância do tratamento farmacológico e também do não farmacológico dessas doenças, eu trouxe aqui para vocês alguns dados epidemiológicos que vão gerar para vocês esse aspecto de espanto, principalmente nesses últimos meses, ao longo dessa pandemia, do Covid-19, o quanto que os índices de indivíduos acometidos por essa doença aumentaram. Então, em relação à depressão, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Dessas 300 milhões, 16,3 milhões estão aqui no Brasil. Então, o Brasil é um dos países com o maior número de indivíduos depressivos no mundo. E, obviamente, a depressão ela tem uma maior prevalência em áreas urbanas, o que não é de se espantar, Nas áreas urbanas, nós temos aí acúmulo de função e de estresse, tensão e ansiedade o tempo inteiro, acúmulo de trabalho, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito profissional. Já em relação à ansiedade, nós temos que 18,6 milhões de brasileiros são diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade. Isso significa dizer, de acordo com os dados da OMS, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, só a partir desses dados, a gente já conclui que são duas doenças que sim são consideradas problemas de saúde pública e que precisam ser tratadas, e precisam aí ser dadas as devidas importâncias tanto ao tratamento farmacológico como ao não farmacológico. E nesse sentido, vamos discutir aqui um pouco sobre os sintomas de cada uma delas, iniciando pelos sintomas da depressão. Então, o indivíduo depressivo, ele apresenta tristeza, pessimismo em todos os aspectos da vida, seja no profissional ou pessoal, redução do interesse pelas atividades rotineiras, cotidianas, redução da capacidade mental e da concentração. Então, o indivíduo depressivo, ele também acaba apresentando problemas cognitivos, distúrbios do sono. O indivíduo depressivo, ele pode sofrer de insônia, mas ele também pode sofrer de excesso de sono, perda ou ganho de peso. Frequentemente, a depressão ela pode estar associada aos distúrbios de ansiedade e, nesse sentido, também pode estar relacionada a episódios aí de compulsão alimentar. E, numa perspectiva mais longa, de avanço desse quadro depressivo, esse indivíduo também pode apresentar ideias suicidas. Mas quais são as razões desses sintomas? Quais são as bases fisiopatológicas que explicam a depressão? Qual a neurobiologia por trás dessa doença? Existem atualmente duas hipóteses para explicar o desenvolvimento de um quadro depressivo. A primeira que surgiu foi a chamada hipótese monoaminérgica. O sistema monoaminérgico, ele é considerado o principal sistema envolvido na neurobiologia da depressão. E o que essa hipótese ela fala? Que foi constatado que em indivíduos depressivos ocorre uma redução da síntese e liberação das monoaminas endógenas, principalmente na região do hipocampo, resultando nos sintomas depressivos. Que monoaminas endógenas? Noradrenalina, serotonina e dopamina. Então, vamos raciocinar comigo. No nosso sistema nervoso central, nós temos funções que são reguladas predominantemente pela serotonina, outras predominantemente pela dopamina e outras predominantemente pela noradrenalina. Mas nós também temos funções que são reguladas por um conjunto de monoaminas. Então, ora,
serotonina e noradrenalina em conjunto, ora serotonina e dopamina, ora dopamina e noradrenalina. Então, por exemplo, a noradrenalina, ela vai regular como protagonista as funções de energia, interesse e vigília. Já a serotonina, ela vai regular a função da impulsividade e a dopamina da iniciativa, do controle do prazer e da dor. Então, se no quadro depressivo a gente tem a redução dessas monoaminas, a gente vai ter uma desregulação dessas funções. Desregulação do interesse, da vigília, né, que vai afetar o sono, desregulação do controle da impulsividade, da iniciativa, do controle da dor. E existem também outras funções, por exemplo, a função do controle da ansiedade e da irritabilidade é um papel conjunto da noradrenalina com a serotonina. As funções de emoção, humor e cognição são regulados pelas 3 aminas biogênicas em conjunto. Já a função de motivação é controlada pela noradrenalina e pela dopamina. E, por fim, nós temos a regulação da libido e da agressividade com a serotonina e a dopamina. Então, se a gente tem uma redução dessas aminas no nosso organismo, no nosso sistema nervoso central, em particular no hipocampo, nós podemos ter aí todas essas funções afetadas, levando ao quadro depressivo de acordo com os sintomas que a gente já comentou anteriormente. A segunda hipótese relacionada à neurobiologia da depressão é a hipótese neurotrófica. Essa hipótese ela tem a ver com os fatores de crescimento, em especial ao BDNF, que é um fator de crescimento que está ligado à regulação da plasticidade neural e da neurogênese. Essa hipótese afirma que em quadros depressivos nós temos uma redução desse fator de crescimento e isso vai ocasionar um comprometimento dessa neurogênese, gerando uma atrofia do hipocampo e do córtex frontal. É o que essa figura que eu trouxe para vocês mostra. Então, no primeiro momento, nós temos um indivíduo normal, com a produção de BDNF normalizada. Então, a plasticidade neural, quando recrutada, e a neurogênese também, quando recrutada, é bem estabelecida. Num segundo momento, nós temos um indivíduo com um quadro depressivo, no qual a gente percebe uma redução da produção do BDNF e, consequentemente, um comprometimento da plasticidade e da neurogênese. E no terceiro caso, nós temos um indivíduo tratado já farmacologicamente com as funções de plasticidade e neurogênese já estabelecidas. E a ansiedade? Quais são os sintomas característicos? Então, nós temos 4 grupos de sintomas característicos da ansiedade. O primeiro que nós vamos falar são os sintomas cognitivos, que estão relacionados ao medo de morrer, à apreensão, à insegurança, a um mal-estar indefinido. Então, o indivíduo ele se sente mal, mas ele ainda não sabe identificar o motivo. Tá? Eventualmente, o indivíduo ele pode achar que está com episódio de pressão baixa, de enjoo, tá? Além disso, nós temos o grupo dos sintomas somáticos, relacionados a taquicardia, sudorese, hiperpneia, desrealização e despersonalização. O indivíduo não consegue se enxergar. Temos também os sintomas comportamentais que incluem esquivas, rituais compulsivos, inquietação motora, insônia e sobressaltos. Então, ora o indivíduo ele está sentado, ele não consegue permanecer o tempo inteiro sentado, ele se levanta e ele se deita, ele anda de um lado para o outro, ele não consegue por conta dessa inquietação motora e desses sobressaltos. E por fim, nós temos os sintomas emocionais, que englobam o desprazer, a sensação subjetiva de desconforto e a experiência aversiva. E assim como fizemos para a depressão, nós também vamos discutir as bases fisiopatológicas da ansiedade. O que muda no nosso organismo, no nosso sistema nervoso central, que geram todos aqueles sintomas que a gente acabou de citar.
Então, primeiro a gente precisa ter em mente que a ansiedade ela é um sentimento inerente comum do indivíduo. Então, todas as vezes que nós estamos em situações de estresse, uma prova, por exemplo, um concurso que nós vamos fazer, uma palestra que nós vamos dar, nós aí desenvolvemos a resposta ao estresse que gera a sensação de ansiedade. A ansiedade ela deixa de ser considerada normal e passa a ser patológica quando ela compromete a nossa rotina, quando ela compromete o nosso sono, os nossos afazeres, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. E como que acontece essa regulação da resposta ao estresse? Então, nós temos o estímulo, né, a situação de estresse, que vai, então, estimular o hipotálamo a liberar CRH. Lembrando que o hipotálamo ele é regulado pela amígdala e pelo hipocampo. Então, na verdade, o estresse ativa a amígdala que estimula o hipotálamo a liberar CRH. O CRH liberado vai estimular a hipófise anterior a liberar o ACTH. E o ACTH, por sua vez, vai estimular as adrenais a liberarem cortisol e adrenalina. O cortisol, ele vai interagir com receptores glicocorticoides no hipocampo, fazendo um feedback negativo. Então, enquanto a amígdala é responsável pela ativação do hipotálamo, o hipocampo, ele é responsável pela redução e a inibição da liberação do cortisol pela adrenal. E, ao mesmo tempo que o cortisol gera esse efeito de feedback negativo, a adrenalina vai fazer uma ativação do sistema nervoso simpático, gerando todos aqueles sintomas somáticos característicos da ansiedade, taquicardia, sudorese, dentre outros, ok? Mas até aí a gente discutiu a regulação do estresse, a gente ainda não discutiu a patologia. Quando que isso se torna patológico? Quando a gente se expõe ao estresse crônico, quando essa estimulação do hipotálamo, ela se torna recorrente, exagerada. E aí, quando ela se torna exagerada, a gente tem uma disfunção e atrofia dos neurônios hipocampais. Além disso, a gente também vai ter um excesso de liberação de adrenalina e, com isso, uma superestimulação do sistema nervoso simpático. E, para finalizar essa discussão inicial, a gente precisa destacar quais são os neurotransmissores envolvidos nesse processo. Lá na depressão, a gente falou sobre as aminas, né? Noradrenalina, dopamina e serotonina. Aqui na ansiedade, 2 neurotransmissores são bastante importantes na fisiopatologia. A serotonina, então, vários estudos já mostraram que quando a gente bloqueia receptores de serotonina ou ainda inibe a liberação de serotonina, nós temos um efeito ansiolítico. Então, já foi constatado que a serotonina tem um papel importante nessa fisiopatologia. E, além disso, o GABA. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central. E a gente sabe que o contexto da ansiedade, ele se caracteriza pelo predomínio da neurotransmissão excitatória sobre a neurotransmissão inibitória. Então, a gente já adianta aí que os fármacos ansiolíticos, eles vão atuar tentando regularizar isso e estimulando a neurotransmissão inibitória.